Fala guerreiro, fala guerreira, professor George chegando por cá para uma dica sensacional para vocês para o Vale Tudo da Polícia Militar do Ceará. De antemão, gostaria de me apresentar aqui para vocês e contar um pouquinho da minha história. Meu nome é George Roncalli, sou investigador da Polícia Civil de Minas Gerais e comecei minha carreira lá pelos anos de 2008, aí no Ceará, em Fortaleza. Eu fui soldado do concurso da CESP no ano de 2008, né? Lembro até do meu número, 23349, da gloriosa PM do Ceará. Tá certo? Então tem muito orgulho, fui convidado para poder trazer essa dica aqui para você de criminologia para o concurso de vocês aí da Polícia Militar do Ceará, né? Hoje aqui como investigador da Polícia Civil de Minas Gerais, né? Trabalhando aqui há longo tempo já. Então eu tive minhas raízes aí, iniciei minha carreira, né, na parte de segurança pública aí em Fortaleza, trabalhei no Eusébio, trabalhei no Maracanaú, trabalhei em Fortaleza, então assim, trabalhei em diversos locais, dentro da Polícia Militar do Ceará, né, onde eu comecei, fiquei aí por 7 anos e meio, até onde, né, eu sou de Minas Gerais, prestei o concurso para a Polícia Civil daqui, fui aprovado, pedi minha exoneração e consegui retornar para o meu estado, para minha casa aqui, onde eu estou muito satisfeito, exercendo hoje o cargo de investigador da Polícia Civil. Tá certo? Então essa foi minha breve história. Antes também já tive uma aprovação no IBGE, foi aonde começou tudo nesse mundo dos concursos. Fui aprovado, né, por cargo de recenseador no ano 2000, no censo 2000. Então assim, essa minha história com o concurso público já vem lá, né, vamos falar muito não, que mexe com a idade aí, mas lá nos anos 2000 e depois começou a ficar mais sério, vamos dizer assim, no ano de 2007, 2008, quando eu prestei o concurso da Polícia Militar do Ceará, da Banca CESP, tá certo? Então, isso aí é o que eu queria trazer aqui para vocês, estou muito orgulhoso, mais uma vez, de estar aqui, trazer essas dicas valiosas para você aí, agora outra banca, né, FGV, é uma banca também, vamos dizer assim, que não pode vacilar, tem que estudar bastante, e agora é a reta final, pessoal, é isso aí, quem estudou, estudou, quem não estudou agora é dar o gás final aí para poder tentar, né, esse arranque final aí. Vou deixar aqui para vocês também meu Instagram, é @george.roncalli. Vocês podem seguir lá, colocar, quiser trocar uma ideia sobre concurso público, a gente está à disposição em outros estados. Coloca para mim aí um comentário de aonde que vocês estão me assistindo, tá certo? Qual o cargo que vocês estão pretendendo fazer, se é só da área da segurança, se tentam outro concurso, se são alunos de algum cursinho aí de Fortaleza, se é a nossa aluna aqui do Vale, isso é importante pra gente, saber com quem que nós estamos lidando, de onde, ter esse feedback, tá certo? Então isso é muito importante pra gente. Gostaria de pedir vocês também para se inscreverem no canal do Vale Concursos, nós temos dicas aí praticamente diárias de vários concursos, né, pelo país afora, de várias áreas, tá certo? Então se o vídeo te ajudar ao final aí, deixe seu curtir, seu like, compartilhe, comenta, tá certo? Tudo para poder ajudar a gente aqui com o canal do Vale, tá certo? Para poder divulgar e levar essa revisão, de repente, para a sua véspera de prova. Você pode chegar aí, né? Você está aí na sua véspera, não sabe, vou dar uma olhada aqui no canal do Vale, ver lá alguma dica, o que que tem para o concurso aí, tá certo? Mas, sem mais delongas, então, hoje nós vamos trazer um assunto aqui interessantíssimo da parte de criminologia para o Vale Tudo da Polícia Militar do Ceará. Nós vamos falar então hoje aqui de alguns aspectos que estão lá no seu edital, né, que eu andei dando uma lida, coloquei lá, mas para poder chegar em alguns aspectos da parte ali do seu edital, nós temos que ter uma base, um conceito inicial. Então eu trouxe aqui para vocês alguns conceitos, né? Muitos aqui nunca viram, nunca estudaram, né? Porque a criminologia não é uma matéria obrigatória na cadeira, vamos dizer assim, na grade curricular do curso de Direito, e muitos aqui também não estudaram Direito, então não tiveram contato, muitas vezes, mesmo quem é do Direito, não teve contato, às vezes, com a criminologia, ou é o primeiro contato, ou está na parte de revisão, tá certo? Então vamos lá, vamos começar aqui, começar pelo conceito, né? Pode-se conceituar criminologia a ciência empírica, baseada na realidade e interdisciplinar. Presta atenção, eu estou colocando aqui essas partes em vermelho, que costumam as bancas colocarem isso aqui para vocês, trocarem essas partes. Então, aonde tiver em vermelho aqui, está em negrito, presta atenção nessas partes que eu coloquei em negrito aqui, diferenciadas para vocês. Então, a criminologia é uma ciência o quê? Empírica e interdisciplinar, multidisciplinar, que pode ser o sinônimo também, que congrega
ensinamentos de sociologia, psicologia, filosofia, medicina e direito. Então, por isso que fala que ela é uma ciência multidisciplinar, interdisciplinar, estão todas ali, ó, interligadas, que possui como objeto de estudo. Agora, qual é o objeto de estudo da criminologia? O crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Então, esses 4 aí, pessoal, importantíssimo. A banca pode colocar aqui para vocês qual é o objeto e colocar um falso aqui no meio. Então, o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. São esses 4 aí elementos que são os objetos de estudo da criminologia. A palavra criminologia foi criada inicialmente em 1883. Já vi uma questãozinha sobre isso. Por quem? Por Paul Topinard. Paul Topinard, então, foi a primeira pessoa que iniciou esse nome, então, criou, né, a terminologia de criminologia. E foi difundida por quem? Também um grande difusor, né, da criminologia, que foi Rafael Garofalo, em 1885. 2 anos depois, então, ele difundiu esse nome criminologia, tá certo? Tem origem etimológica híbrida. O que é isso? Ela tem 2 sentidos aqui, pois une um elemento oriundo da língua latina, crimino, que quer dizer crime, e também outro da língua grega, logos, que quer dizer estudo. Então, prestou atenção aqui que nós temos, então, ela forma, então, uma parte do crime, estudo do crime, tá certo? Criminologia, então, e a base inicial, que o pontapé inicial para a gente começar aqui as dicas do Vale Tudo, é isso aí. Vamos lá. Como qualifica-se em ciência empírica de observação da realidade que opera no mundo do ser? Presta atenção aqui que eu coloquei em vermelho. Outra pegadinha das bancas que eles gostam de colocar que a criminologia opera no mundo do dever ser. Não, ela não opera no mundo do dever ser. A criminologia, então, ela é uma ciência empírica que trabalha na observação, na experiência. Então, ela opera no mundo de quê? Opera no mundo do ser e emprega, como eu já disse, o método indutivo e experimental. Grava isso aqui no seu material. É um método indutivo, coloquei um quadrinho aqui que nós vamos memorizar. Indutivo e experimental. Diferentemente do direito penal. É uma ciência cultural que atua no plano do dever ser. Aqui que está a diferença, a banca gosta de trocar. Presta atenção, a FGV adora isso aqui. Por meio de método que? Dedutivo. Então vamos lá, coloquei um quadrinho aqui para você memorizar. Dá o print aí, tá certo? Imprime, guarda, copia isso aí do seu material. Vamos lá. Como que eu coloquei a diferença então aqui da criminologia e do direito penal? Vamos lá então. Como é que é o estudo então para a criminologia e para o direito penal? O estudo, o crime para a criminologia, como que ele funciona? Para a criminologia, o crime então, ele é um problema social e comunitário. Isso é importante, pessoal. O crime então para a criminologia é um problema social e comunitário. Já para o direito penal, o crime, né, ele tem a divisão ali, a teoria tripartite. Ele é o crime, né? Fato típico, antijurídico e culpável. Então esse seria o conceito, né, para quem aceita a teoria tripartite, de crime para o direito penal. Já a natureza seria a criminologia, então, uma ciência do ser e empírica, tá certo? Baseada, então, na experiência. Já o direito penal é uma ciência do dever ser, é uma ciência, então, normativa. A sociedade tem um legislador, né? A sociedade ali tem os seus costumes, então ela entra num consenso sobre aquilo que mais aflige, o que decide o que vai ser positivado, o que vai ser crime e o que não vai ser crime, de acordo com os anseios, né? Leva até a Casa Legislativa e transforma aquela necessidade, aquele desejo da sociedade, então, em uma norma positivada, por exemplo, lá no Código Penal. Vamos dizer aqui, então, o artigo 121, matar alguém. O Código Penal está dizendo isso lá. Ele não está dizendo não matarás. Ele está colocando lá, artigo 121, matar alguém. Filho, se você matar alguém, não se adequar às normas da sociedade, você vai sofrer uma sanção. Pena, tanto a tanto. Então, assim, aquela norma está positivada no Código Penal, né? Todos os cidadãos têm que se adequar. Os que não se adequarem, que fugirem daquele padrão, vão ser punidos pelo poder estatal. Tá certo? Então, dessa forma funciona aqui, então, a ciência do dever ser.
Tranquilo até aqui? Vamos continuar a comparação. O objeto, já falamos. Objeto para criminologia, o que ela vai estudar? Qual o objeto do estudo da criminologia? Seria o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Com isso aqui eu consigo dar uma aula inteira. Dá para separar falando sobre o crime, o criminoso, tem várias escolas, né? Quem começou, os estudiosos sobre os criminosos, criminoso nato, tem várias formas. A vítima, como que a vítima age frente ao crime, se ela pode potencializar, né, vamos dizer assim, esse ataque do criminoso, né? Nós temos o controle social que é dividido em duas faces aqui que nós vamos ver mais lá na frente. Isso aqui está no nosso slide, porque está dentro do seu cronograma, tá certo? E também nós temos o objeto. Qual seria o objeto para o direito penal? Uai, claro que seria o delito, né, pessoal? No Brasil, delito barra crime, que temos o mesmo sentido. Pode ser considerado no Brasil a mesma, como sinônimos, vamos dizer assim. O método. Qual seria o método utilizado? Aqui que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, pessoal. As bancas costumam trocar essa última parte aqui. Então eu coloquei aqui destacado para vocês prestarem atenção. Não errem isso, pelo amor de Deus. Qual o método para a criminologia? É o método indutivo e empírico. Então coloca na sua cabeça, a criminologia, então, ela tem um método empírico e indutivo, tá certo? Já o direito penal, o método, ele é o quê? Dedutivo. Não confundam isso, é questão dada, questão fácil de acertar. Tranquilo? Então vamos lá, para poder aqui massificar, vamos resolver uma questãozinha aqui então. Vamos lá, como é que já veio cobrado no concurso? A criminologia entende o crime como um fenômeno. Vamos ver aqui, alternativa A, social, alternativa B, ideológico, letra C, subjetivo, letra D, objetivo e letra E, político. E aí, dá uma pausa no vídeo aí, responde e volta comigo aqui. Voltou aí? Beleza. E aí, o que vocês acham? Qual a alternativa aqui que está correta? Pessoal, vamos ler lá de novo. A criminologia entende o crime como um fenômeno. E aí, falei para vocês aqui, tá lá no slide que eu coloquei. Vamos lá? A alternativa, então, aqui correta é a letra A, não é isso? A alternativa letra A, então. A criminologia entende o crime como um fenômeno social. Então, o crime é um fenômeno social para a criminologia. Ficou fácil assim assistindo o vídeo aqui, com o professor acabando de falar, né? Mas na hora que você está resolvendo suas questões lá, essa é a hora de revisar. Faça as suas anotações, pega aquele slide, copie no seu material lá. Retroalimente o seu material aí. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Vamos que nós temos que ganhar conteúdo aqui. Objetos da criminologia. Agora nós vamos falar aqui de alguns pontos lá que está colocado no seu edital. Vamos falar um pouquinho aqui, trocar uma ideia sobre o crime ou delito, que eu falei que no Brasil tem o mesmo significado. Vamos lá. Crime é a conduta socialmente inadequada a qual o legislador escolhe como merecedora da proteção do direito penal. Aquilo que eu disse para vocês lá atrás. A sociedade, então, ela, de acordo com seus anseios, ela promove esse anseio até a casas legislativas. O legislador, por fim, ele vai colocar aquilo como uma norma. Ele vai positivar, né? Vai colocar aquilo talvez como um crime ou como uma contravenção penal. E vai colocar nas leis extravagantes ou diretamente lá no Código Penal. E nós vamos ter os procedimentos de como realizar isso lá no Código de Processo Penal. Não é isso? Não é assim que colocamos? Então vamos lá. Crime, portanto, é a conduta abstrata, é uma norma abstrata que vai estar lá, igual o artigo 121, está lá. Matar alguém, pena, 6 a 20 anos. Não está escrito lá não matarás, está escrito lá matar alguém. Então, se não adequar, vai ser punido pelo Estado. Código Penal, a qual o legislador vincula uma sanção penal, isso que eu estou dizendo para vocês, tá certo? Então, essa aqui é a forma do crime ou delito. Tranquilo até aqui? Beleza, vamos falar agora sobre o infrator, o criminoso ou delinquente. Pessoal, o nome aqui está um pouco, vamos dizer assim, fora de moda, mas para a criminologia, todos eles têm o mesmo sentido, tá certo? Então, se a banca colocar criminoso, infrator, delinquente, tudo tem o mesmo significado. Então, vamos lá. O que é, então, o criminoso, o delinquente? Aquele cidadão que, tendo a capacidade de determinar-se de acordo com seu entendimento, realiza uma conduta que é considerada socialmente o quê? Inadequada.
Então, quer dizer, ele não está dentro daqueles parâmetros da sociedade. E representa um comportamento que desviante, Lombroso vai falar sobre isso, outros estudiosos, né, da criminologia vão citar esse comportamento, então, desviante do criminoso, mas isso é objeto de outra aula, é bem complexo aqui. Vamos lá, vamos falar agora da vítima. Eu falei um pouquinho lá atrás, já dei uma pincelada lá atrás. A pessoa que sucumbe ou que sofre as consequências de um ato, de um fato ou de um acidente. Por vezes, as vítimas apresentam facilitações para a prática delituosa. Eu gosto muito de dar um exemplo aqui da vítima, é o seguinte. Pessoal, vamos imaginar então um fato, eu vou citar aqui para vocês um exemplo de um fato aqui que a vítima pode facilitar uma ação criminosa. Vamos imaginar aqui que né, um rapaz, né, dois amigos estão num carro rebaixado com um som muito potente, né, e estão na traseira, por exemplo, o som está na traseira desse veículo, e eles encostam ali, de repente, ali num bar. Chegam num local, num estabelecimento comercial, num bar, por exemplo, e abrem a tampa traseira desse carro e estão escutando um som ali num volume bem alto, tá certo? Vamos imaginar então que na mesma avenida ou nas proximidades ali passa uma moto com dois elementos que estão armados, ou um deles está armado, e que estão né, ali na ânsia de cometer um crime, de cometer um roubo, por exemplo. Eles às vezes não tinham nem intenção de assaltar aquele cidadão que estava ali, não. Mas devido àquele som alto, chamar a atenção dos indivíduos, eles, aquele lugar ali pode ter, o cara pode estar com dinheiro, celular, ou aquele som, vamos levar aquele carro ali porque aquele som ali tem um alto valor econômico. Isso desperta no criminoso essa vontade, essa ânsia de cometer aquele crime, tá certo? Então, por exemplo, uma pessoa andando na rua, numa avenida com um celular caro, de um modelo caro qualquer, né, andando, olhando, lendo assim, dando mole, vamos dizer assim, essa que é a palavra correta, dando mole mesmo, ou no bolso da calça, com a camisa para dentro, com o celular do lado de fora do bolso. Então, assim, são ações que a vítima pode, vamos dizer assim, incentivar o cometimento desses crimes. Também é uma forma de estudo da criminologia. Então, por isso que eu coloquei aqui para vocês. É possível, então, a vítima contribuir, às vezes, para o cometimento de crime? Pode acontecer, nesse sentido que eu trouxe aqui para vocês, tá certo? Então, uma forma de estudo também da criminologia. A vítima também pode ser revitimizada? Pode. Isso também é um objeto de estudo também da criminologia, também que fica para uma outra oportunidade. Vamos falar agora, pessoal, de um tópico também do seu edital aqui que fala sobre o controle social. O controle social é muito importante, está lá no tópico também do seu edital. Pode ser entendido como o conjunto de ideias, instituições, estratégias e sanções que pretendem promover e garantir o submetimento do indivíduo a modelos e normas vigentes na comunidade. Pessoal, então o controle social, na verdade, ele é o quê? Manter os cidadãos sob controle, né? Colocar ele sobre, apresenta o crime, uma sanção, e nós vamos tentar controlar, né? Manter os indivíduos dentro daquele parâmetro, para a paz social, para ter um convívio dentro de uma sociedade saudável, sem cometimento de crime e aquele comportamento desviante dos criminosos, tá certo? Então isso aqui que é o resumo, então, do que seria o controle social. Vamos lá, então. Esse tópico que está lá, né, no seu edital, como o crime como fato social. Para a segurança pública, não, vou colocar um conceito aqui, então. O que seria, então, para a segurança pública e na visão da criminologia? Para a segurança pública, crime é a quebra da ordem. Então, para a segurança pública, seria, então, o crime a quebra da ordem pública e da paz social, que eu falei aqui no slide anterior. Já na visão da criminologia, o crime é um fenômeno que, fizemos um exercício lá, o crime é um fenômeno social e comunitário, o qual exige uma percepção apurada para que seja compreendido em seus diversos sentidos. Nós vamos ver, então, quais são os parâmetros para a criminologia considerar o que seria um crime.
Para a criminologia, somente se pode falar em crime ou delito, que já falei que podem ser sinônimos, se a conduta preencher os seguintes elementos constitutivos. Então nós vamos ver agora os elementos que já foram cobrados diversas vezes. Eu digo aqui, presta atenção aqui que as bancas colocam isso aqui, troca um, tira outro, presta atenção. Então os elementos para ser considerado crime para o quê? Não é para a segurança pública não, para a criminologia. Tem essa diferença aí. Vamos lá, então. O primeiro parâmetro, então, para a criminologia, alternativa A, incidência massiva na população, ou seja, reiteração na sociedade. Então, aquele crime tem que estar acontecendo com uma incidência massiva. Toda hora tem que estar acontecendo aquele crime ali na população, né? Então, por isso que fala em incidência massiva, a toda hora. Tem que estar também uma incidência aflitiva. Tem que estar produzindo dor à vítima e à sociedade. Então, ou seja, está causando uma comoção social. Aquilo ali está incomodando a sociedade. Está acontecendo, então, está tendo uma incidência massiva, está acontecendo várias vezes e está causando uma comoção, um desconforto na população, esse tipo de crime. Então, assim, com esses dois elementos, já temos, então, que está caminhando para tentar uma positivação no Código Penal. Outra, persistência espaço-temporal, ou seja, a prática ao longo do território por um período de tempo relevante. Ou seja, está acontecendo esse tipo de crime aqui em Minas Gerais, começa a acontecer aí no Ceará, passa para Paraíba, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul, no Acre. Então, esse tipo de crime começa a se propagar, ele começa a ter uma incidência massiva e uma persistência espaço-temporal, ele começa a acontecer ao mesmo tempo, em vários locais, dentro do mesmo território nacional. Então, também é outro aspecto que tem que ser analisado. E, por último, um consenso sobre a etiologia e técnicas de intervenção, ou seja, concordância sobre as causas e métodos de enfrentamento, que pode ser, né, as formas como que nós vamos combater aquele crime, as técnicas, então, por exemplo, uma criminalização, um local, por exemplo, ele está sendo, um determinado bairro de uma cidade, ele está tendo, então, uma incidência de roubo. Como que nós podemos, então, nós vamos lá olhar aquele local, por que que esse local está tendo uma incidência maior de roubo que outro local? Nós vamos lá olhar, de repente chega naquele local, está um local sujo, com muito mato, falta de iluminação, né? Está tendo pouco patrulhamento da polícia militar, polícia preventiva no local. Então, assim, isso tudo contribui, né, para uma maior incidência de crimes naquele local. E isso, então, passa a ser objeto de estudo também da criminologia, tá certo? Então, esses aqui são os 4 elementos, né, que para considerar crime para a criminologia. Vamos lá, então. Incidência massiva, né, incidência aflitiva, tem que causar dor, persistência espaço-temporal e consenso sobre a etiologia e técnicas de quê? De intervenção, tá certo? Então, presta atenção nesses elementos aqui também, escreve aí que isso aqui diversas vezes já foi cobrado em prova. Vamos lá, fazer uma questãozinha então aqui para massificar isso aí. Vamos lá. O objeto da criminologia que analisa a conduta antissocial, as causas geradoras e vê a criminologia como um problema social e comunitário é, alternativa A, é a psicologia? Não, aqui fala, né, que ela é interdisciplinar, tem as matérias, mas não tem nada a ver com a resposta. A ciência humana, o delito, a sociologia ou o direito? Dá pausa aí e responda a questão. Voltou comigo aqui? Então vamos lá. Então qual é o objeto da criminologia que analisa a conduta antissocial, as causas geradoras e vê a criminologia como um problema social e comunitário? Tá no slide lá atrás, né, pessoal? É o delito. Letra C, alternativa C, o delito ou crime, que são sinônimos, como eu já disse aqui para vocês. Tranquilo? Então, mais uma questãozinha aqui para você praticar como vem na prova aí. Você não vai errar essa questão. Por fim, vale mencionar que o controle social é o conjunto de instituições e sanções da sociedade para submeter os indivíduos às normas de convivência em que? Em comunidade. O controle social, então, ele tem 2 formas. Ele é dividido em 2 aspectos, que nós vamos ver aqui agora e também está lá no seu edital. Presta atenção aqui. Nós temos o controle social informal e nós temos o controle social
formal. Vamos ver cada um deles separadamente. O que seria então o controle social informal? É aquele exercido de forma difusa. Por quem? Pela sociedade, através da família, escola, associações, igreja, opinião pública. É a tia fofoqueira da esquina mesmo, entendeu? É ela mesmo que dá conta de tudo, da vida de todo mundo. Isso aqui é o controle social informal. É o melhor WhatsApp que existia quando não tinha, entendeu? A tia da língua grande lá da esquina que forma a opinião pública da rua e do bairro a seu respeito, tá certo? Então é isso aí. Então, na hora que você lembrar da tia fofoqueira, aquela tia linguaruda que vai te ajudar lá, né, na hora que for fazer, né, a pesquisa de você, que passar lá na rua, então é essa aí. Você presta atenção, você tem que prestar atenção então, porque a tia está dando conta então da sua vida. Ela está fazendo um controle social o quê? Controle social informal. Já o controle social formal, ele é formado por órgãos estatais. A Polícia Judiciária, o Judiciário, Ministério Público, Administração Penitenciária, etc. Os agentes do Estado atuam de forma subsidiária, ou seja, última ratio. Ou seja, quando o controle social formal falhar, a família falhou lá atrás, quem que vai entrar agora aqui? Os órgãos estatais, meu filho, não tem para onde correr não. Quando o controle informal não foi capaz de evitar o crime. Então aqui entram os órgãos estatais. Tranquilo? Ficou fácil, né? Não tem que decorar não, é só entender. Falhou a família, filho, a polícia vai pau em cima da muleira, não é assim que funciona? Instituições sociais relacionadas com o crime. As polícias, o Poder Judiciário, o Ministério Público e o sistema penitenciário. Vamos lá falar sobre cada um deles também, tá lá no seu edital. O controle formal organiza-se em 3 seleções. Marque isso aqui é importante, pode vir na sua prova. 3 seleções ou instâncias, que são sinônimos, conforme a função que desempenham. Então nós vamos ver então a primeira seleção. A primeira seleção, ela apresenta-se como o início da persecução penal, visando esclarecer a autoria, materialidade e circunstâncias do crime. Quem é que faz esse papel com o poder estatal? É a Polícia Judiciária. E quem é a Polícia Judiciária? A polícia que investiga crimes. No âmbito estadual, a Polícia Civil, e no âmbito, né, nacional do país é a Polícia Federal. Então esse aqui, pessoal, grava isso. A primeira seleção, então, ela tem início com o quê? Com a Polícia Judiciária, Polícia Civil e Federal, que fazem o mesmo trabalho, só em âmbitos diferentes. Segunda seleção ou segunda instância caracteriza-se pela atuação de quem? Do Ministério Público, do MP, oferecendo a denúncia em face ao criminoso. É o Ministério Público. E a terceira seleção? Com a tramitação do processo judicial até a condenação definitiva, que é, então, o Poder Judiciário. Pessoal, não decora não, vamos imaginar aqui então, vamos voltar. Qual que é o que primeiro acontece, né? A polícia militar está lá, que é a polícia ostensiva, falhou, aconteceu o crime, quem que vai entrar? A Polícia Civil. A Polícia Civil investigou, tá certo, colocou, passou para o Ministério Público, o que o Ministério Público faz? Passou na mão do Ministério Público, ele oferece a denúncia. O Ministério Público ofereceu a denúncia, vai para quem? Vai para o Poder Judiciário. O juiz vai receber a denúncia, ele vai receber a denúncia ou não, mas nós vamos ter então, depois que vir da fase de inquérito, passou para o Ministério Público oferecer a denúncia, virou processo, caiu na mão de quem? Do juiz para poder tomar a decisão. A pessoa vai ter a sentença, ser condenado ou absolvido, tá certo? Ficou fácil dessa forma. Então vamos lá, segunda parte da doutrina, pessoal, ainda incluem na terceira seleção de controle formal as Forças Armadas e o sistema penitenciário. Mas isso aqui é uma pequena fatia, tá certo? Que colocam lá, que falam que inclui então o sistema penitenciário também nessa parte da terceira seção. Mas isso aqui não é muito cobrado, mas se a banca vier falando para você onde que inclui então o sistema penitenciário, ele está dentro da terceira seleção. Mas isso é um aspecto, né, vamos colocar assim, uma pequena parte da doutrina, tá certo? Mas normalmente vem essas 3 aqui bem tranquilinha de cobrar, como eu falei aqui para vocês. Tá certo, pessoal? Então, vamos encerrando aqui. Espero que tenham gostado. Se te ajudei, deixa o seu curtir aí, compartilha o vídeo e vá lá no canal do Vale Concursos, né? E ative o sininho de notificações para você receber todas as dicas aqui do canal. Tá certo, pessoal? Forte abraço para vocês aí. Até a próxima. Valeu!